Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Façamos a leitura do Salmo de número 44. Livro dos Salmos, Salmo de número 44. Salmo de número 44. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado que outrora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a sua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu me salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que te odeiam. Em Deus temos nos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrios dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvos de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagarem onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos, por amor da tua benignidade. Vamos orar? Senhor meu Deus bendito, Pai, graças te rendemos, Senhor.
porque em todas as coisas o Senhor nos orienta e conduz. E não existe nenhuma situação na vida onde para nós o Senhor não tem uma resposta, uma orientação. Mesmo nos momentos mais confusos e estranhos pelos quais passamos, a sua mão sempre nos guiará. Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás conosco. E nesse momento, Senhor, que temos a tua palavra aberta, precisamos receber do Senhor essa orientação. Por isso, abre os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e aplicarmos isso em nosso dia a dia. Para que possamos, meu Deus, entender a tua vontade, até mesmo quando ela nos é estranha. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. Meus irmãos, a cada ano a perseguição aos cristãos pelo mundo se intensifica. De acordo com o site Portas Abertas, hoje nós temos mais de 245 milhões de cristãos no mundo enfrentando algum tipo de perseguição. Alguns com perseguições mais brandas, como é o caso do nosso país, onde a perseguição ela funciona muito mais como uma forma de nos tentar fazer calar, mas ainda não tentar nos matar. Mas em muitos países do mundo a opressão ela já ultrapassou essa fase de simplesmente tentar calar a boca dos cristãos, mas já chegou uma fase de uma perseguição muito mais ferrenha. O Partido Comunista Chinês, meus irmãos, acaba de fechar uma das maiores igrejas cristãs de Pequim, a igreja Shouwang. Essa igreja era conhecida justamente por ter cerca de 1.000 membros. Essa igreja ela foi fechada mês passado, as portas foram trancadas, trocadas as fechaduras, e os crentes foram impedidos de entrar na igreja a partir daquele dia. O motivo dessa atitude é porque essa igreja irritou o governo chinês, porque há 5 anos atrás a liderança dessa igreja se levantou contra um posicionamento do governo chinês de transformar todas as igrejas da China submissas ao governo, de forma que o governo deveria ditar o que ela deveria ou não ensinar e pregar. Por conta disso, o governo chinês mandou fechar essa igreja enorme lá em Pequim e mantém até hoje o pastor Jin Tianmin preso em casa por conta disso. Antes de ontem, dia 30 de maio, o governo do Irã fechou a maior igreja presbiteriana da Síria, uma igreja com 100 anos. E o Ministério da Inteligência executou a ordem antes de ontem, por ordem do líder Imam Khomeini. Eles fecharam o templo, expulsaram os irmãos, removeram a cruz da frente da igreja, mandaram os irmãos para casa e proibiram todo tipo de culto e adoração naquele lugar. Essa igreja então foi confiscada, hoje ela se tornou já há 2 dias patrimônio do Irã, ela não é mais patrimônio da igreja, e isso tudo, meus irmãos, por causa de um tribunal revolucionário instaurado em 2011, justamente para coibir a ação dos cristãos dentro do Irã. Quando nós olhamos notícias como essas, que não são notícias de muito tempo atrás, uma delas foi de 2 dias atrás, nós descobrimos que a Igreja do Senhor tem enfrentado perseguições terríveis. Na China se tem notícia de novas fases de torturas com os cristãos. Nós temos ouvido falar muito em perseguição do Boko Haram no interior africano e assim por diante. A Igreja do Senhor tem sido assassinada em uma proporção nunca vista antes na história da humanidade. Nunca se matou tanto cristão, nem antes no passado. Nunca. A pergunta que a gente faz é: como é que a gente encara a ação de Cristo? Por que é que Deus resolve permitir que o povo dele passe por uma situação como essa? E como é que nós devemos lidar com uma situação como essa? Como é que nós, cristãos, lidamos com o sofrimento da Igreja de Cristo? Como é que a gente deve orar com relação a isso? O texto que nós acabamos de ler mostra-nos uma situação parecida com essa. O texto é bem difícil, o Salmo de número 44 é bem complicado, é tanto que um comentarista chamado Moody olhou para esse texto e disse: isso aqui é uma afronta a Deus, não pode ser um crente que escreveu esse negócio.
Ele fica preocupado porque parece que o salmista fala um bocado de coisas loucas. Ele acusa Deus de estar dormindo, acusa Deus de não estar tomando nenhuma atitude. Pelo contrário, ele se auto-justifica, e é esse o grande problema de Moody. Ele diz que ele não está fazendo nada de errado, que ele não está pecando, que ele não está desobedecendo ao Senhor. Chega a censurar Deus em alguns momentos, e ele diz, isso é uma coisa absurda de se fazer. O que Moody não entendeu, e que é preciso entender aqui, é que a perspectiva de que ele está mostrando aqui não é alguém que está recriminando a Deus e tentando se auto-justificar, mas na verdade é a perspectiva de como encarar o sofrimento quando você é inocente. Como encarar o sofrimento quando você não fez nada de errado. Israel estava acostumado a enfrentar sofrimentos por causa do seu pecado. Mas quando a gente não peca, como é que a gente enfrenta sofrimento? Será que como igreja do Senhor, nós não estamos encarando o sofrimento com a mesma perspectiva dos amigos de Jó, que quando olharam para ele disseram, só pode ser pecado, porque ninguém pode sofrer sem culpa no cartório? Será que nós estamos da mesma maneira tendo uma teologia equivocada do sofrimento, e achando que o sofrimento só pode vir sobre uma igreja quando ela fizer alguma coisa errada, ou que o sofrimento pode nos alcançar, pode nos assaltar quando nós não fizemos nada de errado? É isso que o salmista está fazendo. Ele está falando sobre um sofrimento que na verdade alcançou o povo de Deus, alcançou Israel, não é fruto do seu pecado, não foi isso que eles fizeram, mas pelo contrário, esse sofrimento se espalhou em Israel, se tornou um desastre enorme em Israel. Nós descobrimos que, ao que parece, tem um motivo muito sério para que isso tenha acontecido. Nós vamos ver daqui a pouco que o apóstolo Paulo se utiliza desse texto para dizer que é por causa do amor ao Senhor. Versículo número 22, ele diz, por amor de ti somos entregues à morte. Então ele sabe que quem os está fazendo sofrer é o próprio Deus. Ele também sabe que é por causa de Deus que eles estão sofrendo. Mas é interessante porque esse salmo, de repente, nos traz logo de cara algumas informações interessantes. Ele contrasta completamente com o anterior. Enquanto os dois salmos anteriores, 42 e 43, é muito pessoal, é do meu sofrimento, o Salmo 44 não fala do meu sofrimento, fala do nosso sentimento. E em 2 versículos ele vai fazer referência pessoal a si, falando de eu e de meu. Por exemplo, versículo 4 diz, tu és o meu rei. E ele mais à frente vai falar novamente essa ideia de alguma coisa que é meu, disso que acontece comigo, da minha espada, da minha força. Somente nesses 2 momentos ele usa a expressão eu. Então, ao que tudo indica, era um salmo para ser cantado por todo Israel, para encarar o sofrimento de forma muito abrangente. E em meio a esse salmo, eles deveriam pensar, analisar o que leva os homens ao sofrer. A gente não sabe ao certo qual foi o evento que gerou isso aí. Há quem diga que esse salmo está falando do período pós-exílico, porque, por exemplo, o texto fala de que eles não estão mais cometendo idolatria, e essa concepção era muito típica de quem voltou do cativeiro babilônico. Mas ao mesmo tempo o texto fala em rei, o texto fala em uma coisa que estava acontecendo um pouco antes do cativeiro. Então é possível que ele esteja falando, por exemplo, do período de invasões que houve dos edonitas e dos arameus, que invadiram Israel e ficaram perturbando Israel. Israel não foi deportado só uma vez, ele foi deportado várias vezes. Existiram 2 grandes deportações, mas aqui não, parece que ele está falando dessas deportações menores, de guerras menores, mas que de alguma forma, o que o texto nos mostra é que parece que eles vinham enfrentando uma vitória atrás da outra, e de uma hora para outra eles perderam, e não foi uma derrota pequena, foi uma derrota terrível, onde eles estão sendo massacrados, humilhados, trucidados, escravizados, eles estão sendo vendidos a troco de banana, e isso para eles está perturbando o coração demais. Disperso entre as nações, esse segundo livro do Saltério agora vai nos mostrar, nesse confronto entre o povo de Deus e o mundo, vai nos mostrar, meus irmãos, qual é a atitude que a igreja deve tomar quando está em meio às suas aflições ou perseguições. Eu gostaria de, com base nisso, olhar basicamente para os 4 refrões
do texto e mostrar quais foram os passos que eles encaminharam nesse sentido. Atitudes da igreja em meio a aflições. Em primeiro lugar, eles caminham glorificando a Deus, versículos de 1 a 8. O Salmo nos diz que é um salmo dos filhos de Corá, como eram os salmos anteriores, e vai ser outros salmos mais à frente, mas o texto para dizer que é um salmo didático. Esse tipo de salmo, já de cara, já está dizendo, é um salmo para nos ensinar. É para que a gente olhe para ele e aprenda, porque isso aqui vai ter uma aplicação não só para Israel lá, mas vai ter para a igreja também. E do versículo 1 ao versículo número 8, parece que é um salmo de alegria. Não parece que vai ser um salmo de tristeza. Pelo contrário, é um salmo de ação de graças. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo a forma como ele glorifica a Deus pelo que o Senhor fez no passado. Ele se lembra do que o Senhor fez. Versículo número 1, ele diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. O que o Senhor disse para Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, era que o povo ensinasse para os filhos todos os eventos do Egito. E o que o salmista está dizendo é: Senhor, quando nós éramos criança, nós ouvimos os nossos pais nos contando, nos ensinando justamente sobre isso. Nós ouvimos os nossos pais nos ensinando de como o Senhor livrou Israel do Egito. Eles nos contaram. E nós aprendemos a história. O que é que nós aprendemos? Versículo 2. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes. Ou seja, nós ouvimos como o Senhor venceu por eles. Como foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, e como foi o Senhor que tirou as nações de dentro de Canaã, e como foi o Senhor que os colocou lá dentro de Canaã. É por isso que ele diz assim: com as tuas próprias mãos desapossastes as nações e as estabeleceste, oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Ou seja, o Senhor deu vida boa para eles, o Senhor alargou a vida deles, eles ficaram num espaço maior. Nós ouvimos isso. Agora eu quero que você preste atenção, o que é que ele está colocando aqui. Quem deu a vitória não foi o braço do povo, foi Deus que deu a vitória. Ele está dizendo que quando Israel ia para uma batalha, existia um guerreiro invisível que era quem ganhava a batalha. Deus era o grande guerreiro de Israel. É por isso que no versículo 3 ele diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória. Ele diz: nós temos consciência de que não fomos nós que conquistamos isso. Nós temos consciência que não foi nosso poderio que venceu as batalhas. Não fomos nós. Nós não tínhamos força bélica para encarar esse povo. Mas pelo contrário, foi o Senhor, versículo 3. Foi a tua destra, foi o teu braço, foi o fulgor do teu rosto, porque o Senhor se agradou deles, porque o Senhor os amou, porque o Senhor se agraciou deles, porque o Senhor os amou, o Senhor foi lá e derrotou os inimigos no lugar deles. Ele está dizendo que toda a glória, toda a honra e todo o louvor pela vitória de Israel seja dada a Deus. Todo o mérito da vitória de Israel é de Deus, não é do povo. Ele diz que eles ouviram isso a vida inteira, que foi isso que aconteceu lá no passado. Mas de repente ele dá uma guinada e diz, versículo número 4, tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Ele está dizendo, o Senhor é o meu rei ainda hoje. Então notem, mesmo que ele seja o rei de Israel, ele diz, o Senhor é o rei que reina sobre os reis de Israel. Os filhos de Corá estão dizendo que não é Davi que é o rei, que não é Salomão que é o rei. Eles, o rei é Deus. Nós ainda continuamos governados por Deus. E então quem vence a guerra é o rei. Quem vence a guerra é o Senhor. Com o teu auxílio, Senhor, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantaram contra nós. Ou seja, por causa do Senhor nós ganhamos. E ele reafirma agora, no versículo número 6, o que ele disse lá no versículo número 3. No versículo número 3 ele disse, não foi a nosso braço, não foi a nossa espada que ganhou a guerra, foi o Senhor. Por isso mesmo, no versículo 6 ele diz, eu não confio no meu arco.
Eu não confio na minha espada, não é ela que vai me salvar. Ele está dizendo, nós aprendemos que não são nossas habilidades, aprendemos que não é a nossa força, que não foi o nosso querer, que não foi a nossa vontade. E então ele faz uma recapitulação de toda a história de Israel para dizer, nós aprendemos que nós não podemos confiar na nossa capacidade, porque as vitórias que nós adquirimos foram as vitórias que o Senhor resolveu nos dar. Foi o Senhor que nos salvou, versículo número 7. Tu nos salvaste dos nossos inimigos. Foi o Senhor que cobriu de vergonha os que nos odeiam. Foi o Senhor que deu todas as vitórias. O que é que ele pode fazer? Versículo 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Note, meus irmãos, que ele chega agora e diz, em meio às aflições, a igreja do Senhor se lembra da salvação do Senhor, se lembra de como Deus fez toda a obra de redenção, e ela glorifica a Deus, porque é a única coisa que lhe cabe. Ela aprende com isso, sabendo de que ela não fez a sua própria vitória, que ela não conquistou a sua própria vitória, pelo contrário, foi Deus que lutando deu a vitória a ela. Por essa perspectiva, então, meus irmãos, ele mostra que as vitórias do povo de Deus levam para a glória de Deus e não do povo. Não é a placa de uma igreja que ganha quando a igreja é vitoriosa. Não é o povo da igreja que se torna conhecido quando a igreja se torna vitoriosa. É Deus que é glorificado e conhecido quando a igreja se torna vitoriosa, porque afinal de contas é Deus quem faz com que a vitória chegue. É Ele que venceu. E eu então não confio nos meus métodos, eu não confio nas minhas armas, eu não confio nas minhas habilidades. O salmista sabe que ele não pode confiar nessas habilidades, porque não foi ele que ganhou a terra prometida, foi Deus que ganhou para eles. Mas se você tem a versão corrigida na sua Bíblia aí, depois do versículo 8, no finalzinho tem uma palavra selar. Aí. Isso é uma pausa, provavelmente na sua atualizada não tem, só tem se for corrigida. Depois do versículo 8 tem uma palavra selar aí. A ideia é de uma pausa. É para parar para pensar nisso. Ele está dizendo, Deus nos deu vitórias no passado. Não fomos nós que conquistamos essas vitórias. Foi o Senhor que nos deu vitória. Se o salmo tivesse parado aí, seria um salmo de louvor. Mas ele não para aí. Ele nos leva a um segundo aspecto, uma segunda atitude da igreja em meio à aflição, que é o questionamento a Deus. Nesse momento, no versículo número 9, ele começa com uma palavra bem grande aí, porém. Agora, porém, uma adversativa bem forte aí. Ele diz, olha, o que acontece é que era assim no nosso passado. No nosso passado, na verdade, nós vimos o Senhor nos dando vitória. No passado nós vimos o Senhor nos tirando do Egito e nos colocando dentro da terra prometida, trabalhando sozinho. É por isso mesmo que a Bíblia vai dizer, quem já ouviu falar de um Deus assim, que trabalha para os que nele confiam? Ou seja, não tem Deus assim. Um Deus que trabalha para aqueles que servem a Ele, é o contrário. Todo mundo espera um Deus que espera do povo o trabalho. Eles, não, Deus trabalha por nós, Deus venceu por nós, Deus nos deu a terra. Aí ele para pensar nisso. E após parar para pensar nisso, depois dessa pausa reflexiva, ele diz, agora, por outro lado, tem uma coisa diferente. Ele passa então a fazer uma série de questionamentos do que está acontecendo, e vai assim até o versículo número 16. As suas perguntas fazem sentido, porque olha o versículo número 9 que ele diz, agora, porém, tu nos lançaste fora. Como é que pode? O Senhor tirou-nos da terra, o Senhor nos levou para dentro da terra prometida, o Senhor nos deu a terra prometida, e agora o Senhor nos tira de novo da terra, e nos lança do lado de fora. Não só isso, não só o Senhor tinha tirado o povo da terra, mas ele diz, o Senhor nos expuseste à vergonha. Eles estão envergonhados porque eles perderam uma guerra. Eles estão envergonhados porque eles foram derrotados. E ele chega e diz, não dá para entender isso.
Porque o que é que nós sabemos? Todas as vezes que nós vencemos, foi Deus que venceu. Mas agora a gente perdeu. Por que a gente perdeu? De repente, agora, a nossa situação é diferente da do passado. Agora nós somos lançados fora, agora nós somos envergonhados, agora o Senhor, versículo número 9, não sai mais com os nossos exércitos. Salmo de número 60, versículo 10, vai usar a mesma expressão. O Senhor não sai mais com o nosso exército. É como que dizendo, a única maneira que tem de vencer é se Deus brigar do nosso lado. Porque só se nós tivermos o Senhor do nosso lado, o nosso exército ganha. Foi por isso que ele ganhou sempre. Mas agora o Senhor não está indo mais com a gente. A gente vai guerrear, mas o Senhor não vai mais nos acompanhando. Por que o Senhor parou de ir atrás da gente? Essa é a pergunta. Por que o Senhor desertou do nosso exército? Por que o Senhor abandonou o nosso exército? Versículo 10 ele diz, tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. Ou seja, ao invés da gente perseguir os nossos inimigos, nós agora estamos correndo deles. Nós estamos fugindo dos nossos inimigos. Tem mais, versículo número 10, nós estamos empobrecendo. Porque os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Ou seja, eles olham para nós e veem-nos como iscas fáceis, como alvos fáceis, para roubar da gente. Eles vêm para tirar as nossas coisas, eles vêm para nos tirar os nossos bens, nós nos tornamos presas fáceis, nós somos encarados como ovelha de corte. Versículo número 11, ele diz assim, entregaste-nos como ovelhas para o corte. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele está dizendo que a ação da derrota foi tão divina quanto a ação da vitória. Ele está dizendo que quando eles ganharam, foi Deus que ganhou. Mas quando eles perderam, foi Deus que fez eles perderem. Se eles estão sendo devorados pelos inimigos, se os inimigos estão olhando para eles como somente um rebanho de ovelha, onde você vai tirar carne, ele está dizendo, é porque o Senhor nos transformou num bando de ovelha. Esse é o rebanho do Senhor. Mas de repente é como se ele estivesse dizendo, o Senhor não está protegendo o seu rebanho. O Senhor está deixando que o rebanho seja atacado. A pergunta é, por que ele está fazendo isso? Por que ele está nos espalhando entre as nações? O que Deus ganha com isso? Ele pergunta isso no versículo número 12. Olha o que ele está pensando. Ele diz, o Senhor está nos entregando como ovelha para o mundo. Tem que ter um plano nesse negócio. O Senhor tem que estar planejando alguma coisa. Mas o que acontece? Nós não estamos conseguindo ver qual é o plano. Porque o Senhor nos vende, versículo número 12, por nada. No final das contas, o que é que o Senhor ganha com o teu povo sendo devorado? A resposta? Nada. O Senhor não está lucrando nada com isso. Que estranho. O mesmo Deus que acompanhou o povo nas vitórias e garantiu que o seu nome fosse exaltado entre as nações, é o mesmo Deus que deixa agora o povo perder, que deixa o povo se acabar, e deixa o povo ser entregue nas mãos dos inimigos, e ele diz, e não ganha nada com isso. O que Deus está fazendo? Versículo número 13, ele diz, tu nos fazes opróbrios dos nossos vizinhos. Ele nos ignora, eles nos escarneiam, versículo 13. Eles zombam de nós, põem ditado em nós. A ideia de pôr ditado é fazer cantigas, zombaria, fazer um ditado popular deles. Eles põem ditado de nós, eles meneiam a cabeça, eles ficam balançando a cabeça por nossa causa. É essa a nossa vida. E o pior é a vergonha, versículo 15. A minha ignomínia está sempre diante de mim, ou seja, eu estou envergonhado o tempo inteiro. A minha tristeza, a minha vergonha está sempre na minha frente. Me cobre de vergonha o rosto, ou seja, eu não sei para onde olhar, porque eu estou perdendo todas. Ante gritos de afronta e blasfêmia, ou seja, os inimigos estão xingando, estão blasfemando o Senhor, à vista do inimigo do vingador, ou seja, eles estão me derrotando, eu estou na frente deles, eles estão me maltratando.
E eu não tenho a menor ideia por que isso. Queridos, em meio aos sofrimentos, a única coisa que cabe para o salmista é questionar por que Deus está fazendo isso. E o motivo disso é que ele não entende o plano de Deus. Ele não compreende a complexidade do plano de Deus. E por isso mesmo, ele chega agora e diz: eu não estou entendendo. Por que o Senhor dá tantas vitórias e de repente nos coloca agora em desgraça, em desonra, e nos leva submissos às nações? O Senhor não intercede por nós, o Senhor não está entre nós, ele não consegue reconhecer o Senhor do jeito que ele era. O Senhor é um Deus que dava vitória, agora não. O Senhor está levando o povo para o meio do sofrimento. Jó diz exatamente isso. É Deus que está fazendo isso. Lá no capítulo 5 de Jó ele diz: Deus é aquele que sara a ferida, mas também é aquele que abre feridas. Isso nos leva a uma terceira atitude de uma igreja em meio a aflições. É que ela tem que permanecer fiel a Deus. Versículos de 17 a 22. Ele diz assim: tudo isso nos sobreveio. Entretanto, o quê? Não nos esquecemos de Ti. Senhor, a gente está sofrendo, a gente está sendo maltratado, os inimigos estão nos destruindo, mas a gente não esqueceu do Senhor. Versículo 17: nem fomos infiéis à Tua aliança. O que ele está destacando aqui é a mesma coisa que Jó vai dizer. Eu não tenho culpa desse sofrimento. Não é pecado que gerou esse sofrimento. Não foi pecado que gerou esse sofrimento. Ele faz questão de afirmar, ele está dizendo: eu continuo sendo fiel ao Senhor. E isso é um negócio estranho, porque para as igrejas evangélicas, e principalmente as brasileiras hoje, se você for fiel ao Senhor, Deus vai livrar você de todos os seus sofrimentos. E ele está dizendo exatamente o oposto aqui. Porque ele está sendo fiel ao Senhor, Deus lançou sobre ele mais sofrimento. Ele está dizendo: Senhor, a gente não pecou contra o Senhor, nós não nos esquecemos do Senhor, nós não abandonamos a Tua aliança, nós estamos sendo fiéis à Tua aliança. Versículo número 18: não tornou atrás o nosso coração, ou seja, nós não desistimos de seguir ao Senhor, os nossos passos não saíram do Teu caminho, nós estamos sendo fiéis ao Senhor. A questão toda que ele levanta é: Senhor, se não existe culpa em nós, por que o Senhor não está nos tratando assim? Quando a gente apanha, quando criança, porque fez uma trela, a gente se conforma porque fez uma trela. Mas quando a gente apanhava no atacado, lembra? Que o irmão aprontava e o mais velho apanhava, a gente não ficava muito satisfeito não. E o motivo é: não faz sentido. Eu estou agindo de forma correta, mas estou apanhando do mesmo jeito. Está dizendo: não faz sentido. Eu estou sendo fiel à aliança, eu não abandonei o Senhor, nenhum de nós fez isso. No entanto, versículo 19, o Senhor tem nos esmagado onde vivem os chacais, ou seja, o Senhor está esmagando a gente no deserto. O Senhor está levando a gente para o deserto, e nos envolveres com a sombra da morte, ou seja, o Senhor está nos matando, e nós estamos sentindo o cheiro de morte. Se a gente tivesse feito alguma coisa errada, até entendia, versículo número 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se nós tivéssemos estendido a mão ao Deus estranho, se a gente tivesse começado a ser idólatra, ok, a gente merecia apanhar mesmo. A gente merecia perder a guerra, a gente merecia ser destratado, a gente merecia passar por essa humilhação toda. Mas a questão é: será que Deus não vê que eles não tinham feito isso? Claro que vê, versículo número 21. Porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações, ou seja, se a gente tivesse quebrado a lei, adivinha quem era o primeiro a ver? Deus. Se a gente tivesse feito alguma coisa, o Senhor teria visto. Mas ele clama por Deus, para que Deus olhe e diga: não, vocês não fizeram nada de errado. Não tem nada de errado. Não foi nada que vocês fizeram. Vocês não estão sofrendo porque vocês cometeram um pecado. E isso assusta-o.
Parece que o motivo está aí no versículo número 22. O motivo pelo qual eles estão sofrendo. Ele diz assim: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, eu gostaria que você desse uma olhada lá. É importante você ir para lá. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo está falando de que nós não precisamos temer os inimigos. Nós não precisamos nos assustar com os inimigos. Pelo contrário. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará com acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, versículo 33. Quem condenará? Cristo Jesus quem morreu. Olha que texto triunfante, que coisa boa. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Nada nos separa do amor de Deus. Versículo número 36, aí vem um salmo. Ele diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele chega agora e diz: é Deus que nos coloca nessa situação. E quando é que Ele coloca-nos nessa situação? Justamente quando nós estamos bem. Quando nós estamos sendo fiéis ao Senhor, Ele diz, Deus nos coloca nessa situação. Quando você está andando conforme a vontade do Senhor, Ele diz, aí Deus coloca a gente nessa situação. Quando nós sabemos de que nós somos agora tão seguros em Deus que nada pode nos separar, Paulo diz, nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos apresentados como ovelhas. Você pode pensar assim, como o salmista é derrotista aqui. Porque ele está olhando para essa situação toda e está dizendo, olha quanto sofrimento a gente está passando, a gente não entende isso, porque de repente Deus está perturbando o nosso coração. Ele diz, não, meu irmão, nós estamos permanecendo fiéis ao Senhor, justamente pelo fato de que nós, por permanecermos fiéis ao Senhor, é que estamos sofrendo. O sofrimento aqui é oriundo da fidelidade. Então essa igreja, lá do Salmo 44, não é uma igreja derrotada. Depois de Paulo dizer que nós somos entregues à morte todo dia, ele diz, em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores. O que o salmista levanta aqui no Salmo de número 44, quando ele diz, por amor de ti nós somos entregues à morte, ele não está dizendo nós estamos perdendo, ele diz, por amor do Senhor nós estamos vencendo. Mas como é que a gente está vencendo? A gente está vencendo morrendo. A gente está vencendo sofrendo. A gente está vencendo em meio às angústias e dificuldades por sermos fiéis. Capítulo 2 de Pedro, primeira carta de Pedro. Pedro capítulo 2, versículo 18, ele diz, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Ou seja, que glória há se você está apanhando porque você pecou? Isso não tem glória nenhuma. Se entretanto praticais o bem e sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Ele diz, os sofrimentos dos crentes, quando os crentes não estão em pecado, é grato a Deus. É grato a Deus. Deus se alegra com isso. Isso nos leva a uma quarta atitude de uma igreja que sofre. Eles confiam em Deus. Versículos de número 23 a 26. Versículo número 23 ele diz, desperta, porque dormes, Senhor. Essa expressão é que muda e fica louco. Ele está dizendo, como é que ele compara Deus a Baal?
porque Baal que estava lá sendo comparado por Elias, dizendo que estava dormindo. Como é que Deus faz um negócio desse? Ele faz um negócio desse. Mas na verdade, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós nos lembramos de que teve uma vez que dentro de um barco, quase afundando, no meio do mar da Galileia, os discípulos estavam desesperados, enquanto Jesus estava lá na parte de baixo do barco, fazendo o quê? Dormindo. E eles chegam desesperados e diz: não te importas, porque dormes, nós estamos morrendo. Fato aqui, meus irmãos, é que a impressão que ele tem é que Deus está dormindo, mas isso nos leva a lembrar de que quando Jesus está no barco, isso não impede que venha tempestade. Jesus conosco não nos impede o sofrimento. Estar com Cristo não impede o sofrimento e a perseguição. Ele diz: eu tenho a sensação de que o Senhor está dormindo, por isso, Senhor, acorde, não me rejeite para sempre, seja, tome uma atitude. É por isso que Cristo se levanta e manda o mar se acalmar, e o mar se acalma, os discípulos ficam assustados, dizendo: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Eles se assustam quando a resposta do salmista chega. O salmista chega agora e diz: o Senhor vai nos ajudar ainda. Ele continua esperando que só Deus pode mudar essa situação. Só Deus pode mudar isso. Por isso que o versículo de número 24 a 26, ele vai fazer novamente perguntas e vai de novo falar da sua situação. Ele diz: por que escondes a face? Porque o Senhor não está olhando para a gente? Porque o Senhor se esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Essa expressão aparece lá no Antigo Testamento, quando diz que o Senhor se lembrou de Israel quando eles estavam no Egito. Ele diz: mas enquanto isso o Senhor se esqueceu de nós, está nos mantendo aqui, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão, ou seja, eu estou acabado. Salmo 42 e 43, ele disse exatamente isso: porque estás abatida, ó minha alma? E agora ele chega e diz: o povo todo está abatido, a alma do povo todo está abatido, nós estamos no chão. Mas notem, eles não reclamam contra Deus, eles reclamam para Deus, eles ainda têm fé. É por isso que o versículo 26 mostra toda a fé deles. Eles: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos, por amor da tua benignidade. Ou em outra versão, por amor da tua fidelidade. Eu quero que você note, ele diz: eu ainda confio na fidelidade do Senhor. Que o mesmo Deus que agiu na primeira parte do Salmo, garantindo a vitória, voltará a agir no futuro e dará a vitória para o seu povo. É por isso que ele termina dizendo: Senhor, nos resgata dessa situação toda. Ele usa a expressão aqui, Senhor, algumas vezes, para nos mostrar, meus irmãos, que parece que nós somos ovelhas perdidas, parece que nós somos ovelhas derrotadas, sendo enviadas para o matadouro, mas ele diz: nós temos que continuar confiando em nosso pastor, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo está ao contrário. A igreja continua confiando, porque afinal de contas, é a voz do Senhor que vai salvar a sua igreja, é a mão do Senhor que vai salvar a sua igreja, e ela fará a sua igreja mais que vencedora, por meio daquele que a amou. Ele fará a sua igreja vencedora. É por isso que a última palavra do Salmo não é uma palavra ruim. A última palavra do Salmo é fidelidade. Deus é fiel à sua aliança. Ele diz: Deus vai se levantar mais cedo ou mais tarde. A gente vai precisar somente ficar confiando no Senhor, ficar se entregando ao Senhor. É difícil pensar, meus irmãos, na perseguição da igreja, é difícil pensar nos sofrimentos que a igreja de Cristo tem passado pelo mundo e achar que está tudo bem. Parece que não está. Já pararam para pensar o que se passa no coração de alguém que está sendo torturado hoje à noite por causa do amor ao Evangelho, e nessa tortura ele pede a Deus para que Deus o ajude, e Deus não está tomando atitude nenhuma para com ele? Deus não está fazendo absolutamente nada. Ronaldo Lidoro contou uma história bem interessante uma vez. Ele perguntou para os irmãos da China o que é que eles tinham mais vontade. Ele dizia: eu esperava ouvir desses irmãos a seguinte oração. Ele dizia: nós pedimos ao Senhor que Ele nos liberte dessa opressão.
Nós pedimos ao Senhor para que Ele nos dê capacidade de pregar o Evangelho livremente na praça. Ele dizia, eu esperava que eles dissessem isso, mas eles não disseram isso. Malu concorda comigo. Descansa, deixa ela pregar, está tranquilo. O pessoal está me ouvindo. Vocês não escutam, me escutam, pelo menos escutam Malu. O princípio é, quando eu perguntei o que é que eles mais almejavam e pediam ao Senhor, eles diziam, nós pedimos ao Senhor que nos permita cantar alto, porque nós não aguentamos mais cantar baixinho para ninguém ouvir, só para a gente ouvir, porque a maioria dos cultos lá são feitos escondidos, você só sabe do culto, onde vai ser o culto, meia hora antes do culto. Então meia hora antes do culto, avisa para todo mundo onde vai ser o culto, corre todo mundo para a casa de alguém, se esconde lá, faz o culto rapidinho, todo mundo canta baixinho, até o pastor prega baixinho, para os vizinhos não escutar e não denunciar, e termina o culto, não tem nem café, corre todo mundo para casa o mais rápido possível para ninguém ser pego. Eles, nós não queremos o fim da perseguição para pregar o Evangelho, porque a gente prega o Evangelho com perseguição ou sem perseguição, a gente prega. Nós queremos adorar com liberdade, isso é que a gente procura. É impressionante porque a única igreja que está preocupada com a perseguição são as igrejas que não estão sendo perseguidas. As igrejas que estão em meio à perseguição, elas sabem que isso é para a glória de Deus. Meus irmãos, às vezes nós não entendemos o plano do Senhor, e aí a igreja do Senhor entra em sofrimento, mesmo ela sendo fiel, e principalmente quando ela é fiel. Mas o princípio do sofrimento, de quando existe a fidelidade, é porque Deus tem um plano maior. Deus tem um plano infinitamente maior do que a gente consegue conceber. E por isso mesmo, a mão do Senhor está à frente, conduzindo o seu povo em meio ao sofrimento. E por várias vezes, Deus vai colocar sofrimento no meio da igreja. Perguntaram uma vez a Francisco Leonardo sobre essa relação entre fidelidade e sofrimento. E aí perguntaram para ele dizendo, pastor, me diz uma coisa, o senhor acha que se houvesse uma perseguição no Brasil, as igrejas seriam mais fiéis? A resposta dele foi, não, meu filho, se as igrejas do Brasil fossem mais fiéis, elas seriam mais perseguidas. O problema nosso, meus irmãos, é porque os nossos sofrimentos são poucos, e quando eles começam, nós pedimos para parar. Mas na verdade, o povo de Deus foi colhido como ovelhas para o matadouro. E é por amor de Jesus que a gente é lançado em sofrimento. Então essa teologia de que venha para Jesus e pare de sofrer, porque a sua vida vai dar certo, sua família vai se arrumar, você vai arranjar um emprego, vai começar a prosperar, sua saúde vai ficar boa, isso foi propaganda de Satanás para Jesus, isso foi parte da tentação de Jesus, e não parte da boca de Jesus. Ele nunca nos prometeu isso, pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, e as aflições da igreja não vêm necessariamente porque ela esteja em pecado, mas vêm unicamente porque Deus a coloca várias vezes em sofrimentos absurdos. O que a igreja faz nessas horas? Em primeiro lugar, a igreja glorifica ao Senhor, glorifica a Deus em meio aos sofrimentos, porque ela sabe que o Senhor já foi bondoso demais com ela. Nós glorificamos ao Senhor quando a igreja do Senhor é perseguida, porque afinal de contas eles perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6. Esse princípio então é que nós nos lembramos de que o Senhor nos salvou, que o Senhor já nos deu vitórias, e isso já é suficiente para nós glorificarmos ao Senhor. Mas é óbvio que os sofrimentos nos levam a questionamentos, os sofrimentos nos levam a pensar na nossa situação. E quando nós formos levados a pensar em nossa situação, quando nós formos levados a pensar nos motivos do sofrimento, precisamos nos lembrar de que o Senhor nos entregou para que nós realmente morrêssemos. A vitória do crente está em morrer, meu irmão. É isso que a igreja de Cristo precisa entender de novo no Brasil. É em morrer que nós somos vitoriosos, não é em viver. Nós somos vitoriosos justamente porque nós mortificamos nossa carne, e nós somos vitoriosos justamente quando o povo de Deus morre. Já dizia-se lá nos primeiros séculos da era cristã,
que o sangue dos mártires era a semente da igreja. De forma que quando o povo de Deus é perseguido, massacrado, a igreja do Senhor não está perdendo, o Senhor está executando o seu plano, o seu projeto de forma magnífica. O Senhor está executando um projeto muito maior. Ou você acha que não foi um desastre a morte de Estevão? Ou você acha que não foi um desastre a morte de Tiago no início da igreja cristã? A igreja nem tinha começado, ele já perdeu a cabeça e morreu, degolado. Tinha acabado de eleger um diácono cheio do Espírito Santo. E o texto nos diz logo em seguida que na primeira pregação pública dele, ele morre. A gente fica dizendo: Senhor, por que o Senhor faz um negócio desse? O negócio nem começou. Eles nem tiveram tempo de trabalhar para o Senhor e o Senhor já matou. Como é que pode uma perseguição dessa logo de cara? Mas nós descobrimos no texto seguinte, que por causa da morte de Estevão, Paulo foi extremamente impactado por aquilo. Porque ele viu Estevão sendo apedrejado, porque ele estava segurando a roupa do pessoal enquanto fazia isso. E ele viu Estevão olhando para o céu e dizendo que estava vendo o céu aberto e Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai. E ele viu o último suspiro de Estevão quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. É por isso que quando Deus em Cristo derrubou a Saulo lá no deserto, no caminho de Damasco, Saulo estava pronto para ouvir o Evangelho. Saulo estava pronto. Ele estava rendido, porque ele tinha descoberto o Evangelho pela boca de Estevão. A morte de Estevão levou ao monstro Paulo ser transformado no maior missionário da história da igreja. Não pense que os sofrimentos da igreja vêm para a destruição da igreja. Os sofrimentos da igreja vêm para a glorificação de Jesus Cristo. Quando ouvirmos notícias como essa que a gente ouviu no início, de igreja sendo fechada, de crentes sendo perseguidos, a oração que a igreja do livro de Atos nos ensina é muito diferente do que a igreja brasileira faz. A gente geralmente ora dizendo assim: Senhor, acaba com esse sofrimento deles. Senhor, acaba com esses sofrimentos e não deixa que eles sejam perseguidos. Esse é o coração de uma igreja que não consegue nem sentir uma dor na unha sem chorar. Essa é de uma igreja mimada, que não quer sofrer. A igreja de Atos, em meio a uma perseguição, ela ora dizendo: Senhor, enquanto os inimigos se levantam contra nós e tentam nos engolir vivos, enquanto tua igreja sofre, Senhor, use os teus servos apóstolos para continuar pregando o teu evangelho. E continua, Senhor, a agir em nosso meio com milagres. E nos dá ousadia para pregar a tua palavra. E o texto nos diz que naquela mesma hora, a casa onde eles estavam tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar com ousadias, e foram morrendo, mas foram se levantando outros para pregar com ousadia, que também morreram, e que foram se levantando outros para pregar com ousadia. A igreja do Senhor deve aprender a orar. Não livra-nos do sofrimento, mas a igreja do Senhor precisa aprender a orar. Senhor, dá-nos ousadia, para que quando os sofrimentos vierem, mesmo que nós não tenhamos feito nada, nós nos lembremos do que o Senhor fez. Possamos avaliar a nossa vida se não estamos sofrendo porque merecemos, mas se constatarmos que estamos sendo fiéis, estamos sofrendo porque estamos sendo fiéis, vamos esperar, porque as ovelhas do Senhor que são entregues para o matadouro, elas são mais que vencedoras. Essa igreja do Salmo 44 não é uma igreja perdedora, é uma igreja vencedora por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a enfrentarmos as perseguições que já vieram e que ainda virão contra a igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.